Olá, sejam bem-vindos a mais um No Covil do Off Game. E hoje nós vamos estar falando sobre a MLS, como funciona o formato da competição da Major League Soccer, que é a competição de futebol dos Estados Unidos, né? Para eles, soccer. Ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver dos formatos aqui da América do Sul. Ela lembra um pouco mais dos formatos de esportes americanos. E para comentar sobre isso e explicar para vocês, o CX vai estar falando sobre o funcionamento da MLS. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo com vocês? Eu espero que sim. Semana tá fluindo, não é verdade? Hoje é dia da gente falar um pouquinho de MLS e entender como é que funciona um pouquinho desse torneio, que já não é um torneio tão recente e ele está numa temporada, num ano muito importante para ele. Já começando a falar sobre essa importância, esse ano importante para a MLS, o campeonato, a liga, ela completa 30 anos agora. Então é o aniversário de 30 anos da MLS. E não sei se para comemorar esses 30 anos, mas para deixar uma marca nesses 30 anos, a liga que até o ano passado era disputada por 29 equipes, agora vai ser disputada por 30 equipes. Por quê? Porque foi aceito a entrada de San Diego este ano. Então, San Diego será a 30ª equipe na liga, no 30º ano de competição. Então, é importante aí para a liga e para como ela se desenvolve. Então, a partir desta temporada, uma liga jogada por 30 equipes divididas em duas conferências. Então, na hora de dividir as conferências, aqui é muito, muito tranquilo, porque quem está mais acostumado com a NBA, né, é muito parecido. Você pega o mapa dos Estados Unidos, divide ele no meio, e você vai ter do lado direito a Conferência Leste, do lado direito a Conferência Oeste. A divisão da MLS ela é muito parecida com a da NBA. Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, mas a gente vai tocar agora bem rapidinho no ponto, é da onde vem a MLS. Afinal de contas, ela está completando 30 anos. Mas ela foi criada em 1993. Então, se alguém fizer uma continha aí, vai ver que dá mais de 30 anos. Porém, a criação da liga ela é de 1993. Por quê? Porque a MLS fez parte do pacote que os Estados Unidos apresentou à FIFA para sediar a Copa do Mundo de 1994. Então, como sede da Copa do Mundo, os Estados Unidos, entre outras coisas, daquele pacote para a FIFA, ofereceu também a criação da Liga da MLS. Então, ela foi fundada em 1993, mas a partir daí ela se desenvolveu e jogou a primeira temporada dela com 10 equipes só lá na frente, em 1996. Então vocês veem que existe um gap aí de 3 anos, que foi o gap entre a fundação e a primeira temporada da Liga, que foi o tempo que a Liga precisou para quê? Para se estruturar, para estruturar estádios, para estruturar as equipes, fazer contratações de jogadores e desenvolver os times aos poucos e com calma. Então, a MLS é de 1993, porém, com a primeira temporada só em 1996. Por quê? Porque a MLS é uma liga, um campeonato em que fez parte do pacote para os Estados Unidos sediarem a Copa de 1994.
E agora que ela completa 30 anos, até o ano passado era disputada por 29 equipes, agora ela vai ser disputada por 30 equipes com a adesão de San Diego. Uma coisa importante dizer também é que muita gente me pergunta, mas a MLS é um campeonato que não tem rebaixamento, por exemplo. Não, realmente não tem. Por quê? Porque a MLS, como todos os outros esportes americanos, ela é bem interessante porque ela não é operada por clubes ou associações independentes, como por exemplo é o futebol. Né? Como por exemplo é o futebol. Vou dar um exemplo do futebol nacional nosso aqui, o Brasil. O Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Cruzeiro, o Internacional, o Grêmio, o Vasco, o Bahia. Quem que são esses caras? São clubes independentes entre si e existe uma confederação e essa confederação organiza um campeonato onde esses clubes independentes vão jogar. Mas como é que funciona a MLS? A MLS ela funciona nos mesmos moldes de todos os esportes americanos. É um pouco diferente nesse aspecto, tá? Então, o que é a MLS? A MLS não é um campeonato formado por clubes independentes, por isso não existe o rebaixamento. A MLS é uma entidade única, tá? E as equipes que jogam a MLS são propriedades da MLS. A MLS é dona de todas as equipes. As equipes são propriedades dela. E cada uma das equipes é operada por investidores individuais. Então, é um esquema diferente desse que a gente tem, por exemplo, no Brasil, na Europa, na Ásia, né? Onde você tem confederações, em alguns lugares específicos, como a Inglaterra, por exemplo. Você tem a liga, né? Clubes independentes formam uma liga e essa liga organiza o campeonato. Na maioria dos outros países você tem uma confederação, uma federação que organiza o campeonato disputado por clubes independentes entre si. Nos Estados Unidos, a liga é dona das equipes. E o operacional das equipes é repassado para investidores individuais. Então, é assim que funcionam e é esse o motivo da gente não ter rebaixamento na MLS e também em nenhuma outra liga americana. Né? É a maneira de fazer o campeonato deles que é diferente. Então, uma coisa que a temporada está começando, muita gente não entende, né? Por que não tem o rebaixamento? Por causa disso. Porque a MLS é uma entidade única, proprietária de todas as equipes. E o operacional de cada uma das equipes da MLS é passado para investidores individuais. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, você tem uma confederação ou, em outros países, federações que organizam um campeonato disputado por equipes independentes entre si. Tá? Então, é por esse motivo que a MLS não tem rebaixamento. É uma coisa específica da liga, diferente das outras, que a gente já começa a entender. Outra coisa, a gente já entendeu de onde ela veio, né? Ela vem de 1993, parte de um pacote que os Estados Unidos ofereceu à FIFA para sediar a Copa de 94. Demorou 3 anos para ser organizada, então vocês viram aí por todo esse aspecto da liga ser a proprietária das equipes e tal, isso leva um tempo até você organizar. E em 1996 foi disputado o primeiro campeonato. Isso tudo a gente já sabe. Esta temporada do campeonato completa 30 anos e San Diego foi adicionado à MLS como parte da comemoração desses 30 anos. Então, a partir de agora, a liga é disputada por 30 equipes
no seu 30º ano, um movimento, obviamente, um movimento de marketing da MLS, nenhum problema em relação a isso. Outras coisas que a MLS, que está começando a temporada, causa um pouco de confusão nas pessoas. Em primeiro lugar, já expliquei, são 30 equipes divididas em 15 e 15, duas conferências, a Conferência do Leste e a Conferência do Oeste. Para quem é um pouco mais familiarizado com a NBA, principalmente, basta dividir o mapa dos Estados Unidos no meio, quem está para o lado direito do mapa, Conferência Leste, quem está do lado esquerdo do mapa, Conferência Oeste. Então serão 15 equipes no leste, 15 equipes no oeste, que vão disputar uma primeira fase do campeonato, que é uma fase de liga, onde cada uma das equipes vai disputar 34 partidas. Então a temporada da MLS ela é disputada em 34 rodadas. E aí que pega uma outra confusão. Se é que está, mas como é que os times jogam essas 34 rodadas? Bom, isso é muito tranquilo de entender também. Cada conferência tem 15 equipes. Então, dentro da sua própria conferência, você vai fazer 28 partidas. 14 jogos em casa, 14 jogos fora de casa. Então, dentro da conferência, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. E isso completa 28 partidas. Sex, mas aí você falou que são 34 rodadas. Os caras vão jogar dentro da conferência, ok. Turno e retorno, estamos acostumados com isso. E os outros 6 jogos para completar os 34? Bom, os outros 6 jogos para completar os 34, eles são definidos em confrontos interconferências. Então, uma equipe da Conferência Oeste, por exemplo, vai fazer 28 partidas dentro da Conferência Oeste, mas vai enfrentar 6 equipes da Conferência Leste. E quais são essas equipes, Ciex? A definição do confronto específico, equipe por equipe, é definida um ano antes, de acordo com vários detalhes, com vários pontos, posição de campeonato e um monte de coisa. Então, você tem todo o campeonato, 28 jogos fixos e 6 jogos que vão variar os seus adversários de uma temporada para outra, a depender de posição de tabela, ranking, um monte de coisa. E assim completam-se as 34 rodadas da primeira fase da MLS. Terminando essa primeira fase, essas 34 rodadas, eu vou voltar para a NBA para dar um exemplo aqui. O primeiro colocado, tá? O primeiro colocado de cada conferência classifica-se tranquilamente direto para as, abre aspas aqui, para as semifinais de conferência. Do segundo ao sétimo de cada conferência, as equipes também se classificam. Tá? Os 7 melhores times da conferência. Essa temporada, inclusive, eu acho que a gente nem vai ter. Não mesmo. Ó. Essa temporada agora, ela nem vai ter esse bye do primeiro colocado. Os primeiros 7, do primeiro ao sétimo, você vai estar direto classificado para os playoffs. E o 8º e o 9º colocado de cada conferência vão disputar uma partida única de eliminação simples, ou seja, vai ser uma única partida, que a gente chama de play-in, né, na NBA. E aqui a gente chama de Audi MLS Playoff Cup. Nada mais é do que um wild card, né? Quem conhece a NFL está acostumado com wild card. Quem conhece a NBA está acostumado com a mesma coisa com outro nome que chama play-in. Aqui chama MLS Playoff Cup. O 8º e o 9º vão se enfrentar num jogo único e o vencedor se agrupa aqueles outros 7. Então você tem do primeiro ao sétimo,
de cada conferência classificado direto para os playoffs, o oitavo e o nono de cada conferência vão fazer uma partida única para decidir quem vai ser o oitavo colocado de cada conferência nos playoffs. Ótimo, CX. Começam os playoffs. Como são os playoffs? A primeira rodada de playoff, que é o equivalente às quartas de final de cada conferência, a primeira rodada ela é disputada em melhor de 3 partidas. Um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? E normalmente a gente está acostumado com o quê? Com aquele mata-mata, normal, Champions League, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, essas coisas. Jogo de ida, jogo de volta. A primeira rodada de playoff da MLS é disputada em melhor de 3 partidas. Tá? E a partir daí, das semifinais de conferência para frente, disputados em jogos eliminatórios únicos até a final do campeonato. Então, essa é a MLS dentro do seu organograma organizacional, como que ela funciona para a temporada 2025. 30 equipes, 2 conferências, 34 rodadas, 28 jogos dentro da conferência, ida e volta, e 6 jogos aleatórios adicionados a partir de rankings e classificações disputados entre times de uma conferência e de outra conferência. Os primeiros 7 se classificam, o oitavo e o nono disputam um play-in, uma repescagem. Primeira rodada, melhor de 3, e a partir daí, jogo único, eliminatório até a final. Essa é a MLS do ano de 2025. CX, mas eu estou um pouco perdido, tem como você me falar se tem algum time aí que tá com algum destaque para essa temporada? Sim. Na Conferência Leste, né? Qual a Conferência Leste? A Conferência Leste é muito famosa porque é a conferência do Miami, né? É a conferência do Miami, e o Miami é o time do Messi, né? Então, a Conferência Leste tem ali, obviamente, o Miami do Messi. Você tem o Atlanta, que fez excelentes investimentos. Você tem Filadélfia, que é sempre bom levar em consideração. Orlando, que é uma equipe interessante. Mas, principalmente aqui, eu vou mencionar Cincinnati. Cincinnati foi um time que fez grandes contratações, grandes investimentos. E Cincinnati promete essa temporada ser um time extremamente competitivo e brigar ali de igual para igual, principalmente com Atlanta e Miami, Filadélfia e Orlando correndo um pouquinho por fora ali. Mas então, olho nessas equipes. O Cincinnati fez uma contratação bombástica para o ambiente MLS. Contratou um brasileiro, o Evander, meia. Foi considerado o terceiro melhor jogador da liga o ano passado, então isso deve evoluir muito o nível de Cincinnati para a liga. Então, no leste, essas equipes merecem uma atenção melhor. Então, Cincinnati, Atlanta, Miami, Philadelphia e Orlando. Eu acho que daí para frente as outras equipes são mais especulativas do que outra coisa. Do lado do oeste, você tem a dupla de Los Angeles, né? O Galaxy e o Los Angeles FC. San Diego, apesar de estar no primeiro ano da liga, muito investimento. Vale a pena ficar de olho nessa equipe de San Diego, que não é bobinha não, só porque está no primeiro ano da liga. E o grande destaque dessa Conferência Oeste, pelo menos antes da temporada começar, é Seattle. Mas Seattle ser um destaque dentro da Conferência Oeste é normal, tem bastante tradição dentro da conferência. Então, Seattle, os dois Los Angeles, San Diego, as outras equipes correm por fora, uma ou outra ali com os seus destaques, mas
olho mesmo nessas 4 equipes do Oeste. Uma outra coisa que também sempre pergunto quando a gente fala de MLS é: Sex, tem brasileiro jogando na MLS? Tem muito brasileiro jogando na MLS, tá? Tem pouca coisa não, tem bastante gente jogando na MLS. Mas os 2 brasileiros de maior destaque da MLS hoje, um é o Evander, que foi contratado pelo Cincinnati, é o brasileiro com certeza de maior destaque da MLS. E o outro é o Gabriel Peck, segunda temporada, foi considerado o melhor Hulk, o melhor jogador estreante da liga o ano passado, em 2024. O Peck joga no Los Angeles Galaxy e ele começa essa temporada, claro que a temporada não foi jogada, ele começa a temporada como um candidato enorme ao prêmio de MVP da liga. Vamos ver se o Peck vai corresponder a tudo isso jogando. O Evander já é um pouco mais experiente que o Peck tem 24 anos, é super novinho. O Evander não, o Evander já é um jogador mais 26 anos, mais experiente, com mais tempo de MLS, tá? Esses são, vou chamar a atenção para esses 2 brasileiros jogando a MLS esse ano. Então, eu acho que, a princípio, para quem está um pouco por fora, para quem não entende muito bem como ela funciona, da onde ela vem, como ela é dividida, como é formada a tabela, como os times jogam, quem se classifica para os playoffs, como os playoffs são jogados, os brasileiros que estão ali cotados para ser os melhores da liga esse ano e os times de que se espera mais, eu acho que está bem resumidinha aqui a MLS para vocês, que teve a primeira rodada nesse último final de semana e agora daqui para frente vai para a segunda rodada nesse final de semana próximo, e aí é só seguir acompanhando a liga e ver como ela vai se desenvolver. Não preciso nunca nem dizer, a cobertura da MLS faz parte aqui do Off Game, então se você quer acompanhar mais de perto, em detalhes, com acompanhamento semanal, rodada a rodada, a gente tem aqui no Off Game. Acho que é isso por hoje, meus queridos. Queria deixar aqui um abraço enorme para todo mundo. Dizer mais uma vez que quem ficou com a gente até agora, no finalzinho desse vídeo aqui, explicativo da MLS, deixa um like no nosso vídeo, que é muito importante para o nosso trabalho e para o desenvolvimento do canal. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, que como eu sempre falo, o canal está bem ativo, tem coisa todos os dias, tem acompanhamento durante a semana, no fim de semana, tem vídeo ao vivo, vídeo gravado toda a semana para vocês, 6 vídeos na média por semana, muita coisa, muita atividade, então vale a pena ficar com a gente aqui. Deixa o likezinho no vídeo, se inscreve no canal, acompanha as nossas redes sociais. Eu vou deixando aqui para vocês um enorme abraço e a gente se vê aqui em breve numa próxima oportunidade.